Ninguém sabia o que ia acontecer. Será que ela sairia viva? Ela poderia ser comprada? Em um local secreto no coração de Nashville, Tennessee, as duas matriarcas da mídia de direita nos Estados Unidos se encontraram pessoalmente para uma conversa secreta de 4 horas. No meio da maior briga pública da história moderna da direita, em uma época em que até mesmo dizer o nome Charlie sem elogiar sua santidade pode fazer você ser morto ou, mais realisticamente, demitido do seu emprego, Candace Owens conseguiu não só convencer uma grande parte da direita online de que Charlie Kirk pode ter sido assassinado por Israel. Estamos cansadas dessa merda. Estamos mesmo. E não vai ter narrativa que eu não questione quando se trata de descobrir por que as pessoas estão mentindo sobre o estado em que Charlie estava quando o assunto era Israel. E a França e legionários franceses estavam vindo para matá-la. E a Turning Point Estados Unidos, a organização que Charlie Kirk fundou, agora estava sendo liderada pelo mais novo ícone da fase final do projeto fascista MAGA. Pare! É isso. É tudo o que tenho a dizer. Uau! Uau! Erika Kirk encerra o assunto. Não, ela nem respondeu. Depois de dizer diretamente para Candace parar com o desastre financeiro que era o Fox News 2 de Barry Weiss, os dois titãs finalmente estavam se enfrentando e as tensões não poderiam estar mais altas. No entanto, o que aconteceu em seguida foi tão chocante que mudaria o mundo para sempre. Mas antes de chegar lá, precisamos lembrar de uma coisa. Deixe o clima das festas contagiar. Consigo fazer isso agora. Eu nem sei por onde começar com essa. Sinceramente, lembra quando criança você tentava criar mapas de mundos de fantasia ou videogame e via que o trabalho dos roteiristas é bem mais difícil do que parece no resultado final? E no caso do que se tornou o Kirkpocalipse da direita, com rivalidades sangrentas, tiroteios fantasmas, disputas internas implacáveis e agora listas claramente definidas das piores pessoas que já pisaram na Terra, dissecar tudo isso e tentar entender já chegou ao nível de George R.R. Martin e não há nenhum fim à vista. Então, para quem não faz ideia do que está acontecendo, temo que alguns de vocês possam começar a achar que estou inventando tudo isso. Que isso é uma fanfic exagerada do tipo mais sensacionalista e sórdido, mas eu garanto a você, caro espectador, isso é vida real. De forma rápida e concisa, havia um youtuber de extrema-direita, Charlie Kirk, que não defendia que mulheres se submetessem aos maridos. Casar muda você. E eu espero que a maior estrela pop dos Estados Unidos, ao se casar com o porta-voz da indústria farmacêutica, acabe tornando eles mais conservadores. Taylor Swift pode se desradicalizar, se envolver mais com a realidade e sair das nuvens abstratas, rejeitar o feminismo, se submeter ao seu marido, Taylor. Ou crianças de 10 anos obrigadas a ter filhos de estupro. Então, se você tivesse uma filha e ela tivesse 10 anos e ela fosse estuprada e ela fosse dar à luz, e ela não, espera, ela fosse dar à luz e ela fosse sobreviver, você gostaria que ela passasse por isso e levasse essa gravidez adiante? Isso é muito explícito, não? É uma situação real que ocorre com muitas pessoas. A resposta é sim, o bebê nasceria. Ou como as mulheres negras não têm capacidade cerebral para serem qualificadas para cargos de alto escalão. Você realmente tem que se perguntar. Na verdade, sabe, se a gente tivesse dito 3 semanas atrás, Blake, se a gente tivesse dito que Joy Reid, Michelle Obama, Sheila Jackson Lee e Ketanji Brown Jackson foram escolhas por ação afirmativa, teríamos sido chamados de racistas. Agora eles estão dizendo isso por nós em público. Eles dizem publicamente, só estou aqui por causa da ação afirmativa. A gente sabe que você não tem capacidade intelectual para ser levado a sério de outra forma.
Você precisou tirar o lugar de uma pessoa branca para ser levado mais a sério. Ou como pessoas trans são uma afronta a Deus, ou como a lei divina prevê que gays sejam apedrejados até a morte. Ele também defendeu poucas ou nenhuma restrição às leis de armas e afirmou que tiroteios em massa e pessoas inocentes morrendo seriam um custo que a sociedade teria que suportar. Mas eu acho que vale a pena. Acredito que o custo de algumas mortes anuais por armas de fogo é justificável para manter a segunda emenda e proteger nossos direitos dados por Deus. Ele foi então morto a tiros. O ex-podcaster de teorias da conspiração sobre Epstein e autor infantil Kash Patel virou chefe do FBI e liderava a captura do suspeito, enquanto prendia inocentes e anunciava nas redes sociais que haviam capturado o suspeito mesmo sem tê-lo feito. Enquanto isso, o atirador tinha acabado de chegar em casa e relatava em um canal privado do Discord o que havia feito. Em vez de comemorar, seus amigos pareciam preocupados e apreensivos e pediram uma oração por Charlie Kirk. O atirador, tomado pela culpa, contou ao pai que o fez confessar a um padre. O padre disse que avisaria as autoridades e o suposto assassino de Charlie Kirk se entregou. E a cada dia que passava, a história ficava cada vez mais estranha, esquisita e bizarra. Ainda não podemos falar sobre isso porque falta contar o outro lado da história. Anos antes de tudo isso acontecer, uma jovem chamada Candace Owens era uma eleitora liberal do Obama, recém-saída da escola e estava prestes a se destacar. Em 2016, ela fundou o Social Autopsy, um site que documentaria o racismo contra minorias, com foco em assédio racial e violência contra pessoas negras. Isso me alarma muito. As pessoas seguem perguntando: como isso pode ser permitido? Isso me preocupa porque acho que muitos se chocam ao descobrir que a internet é pública. É assim que posso responder: a internet é pública. Nós não estamos invadindo o seu computador. Ela recebeu muitas críticas no Twitter, tanto da direita quanto da esquerda, dizendo que isso exporia e usaria indevidamente informações online. A experiência a fez sentir-se abandonada pela esquerda. Após a vitória de Donald Trump sobre Hillary Clinton naquele ano, ela passou a focar muito mais em narrativas de vitimização. Mãe, pai, eu sou lésbica. Eu gosto de garotas. Ah, querida. Nós sempre soubemos. No fim das contas, só queremos que nossos filhos sejam felizes e amamos você independentemente de qualquer coisa. Que corajosa. Obrigada, gente. Talvez eu seja conservadora. Eu não entendo. Não consigo respirar. Tira essa câmera da minha esposa. Sai da frente. Gente, tá tudo bem, tudo certo. É só que, sabe, eu penso de forma um pouco mais conservadora. Querida, você é negra. A intolerância da esquerda e ser crítico ao movimento Black Lives Matter. Uma líder do Black Lives Matter divulgou 10 coisas que brancos deveriam dar a negros. Percebi que fui pouco ambiciosa nas minhas cartas para o Papai Noel. Meu nome é Candace Owens e você está assistindo a minha série de vlogs, The Myth of the G. Seu trabalho chamou a atenção do Turning Points, Estados Unidos Programa para Jovens Conservadores criado por Charlie Kirk, e ela passou a atuar na organização. Ela rapidamente se destacou, tornando-se uma das principais comentaristas negras conservadoras da mídia e foi contratada pelo The Daily Wire de Ben Shapiro para comandar seu próprio programa. Qual o melhor conselho que pode me dar? Fique bem longe do meu caminho. Enquanto isso, ela ficava cada vez mais famosa ao lado de seu colega de trabalho, Charlie, à medida que seus perfis acabaram chegando ao topo do circuito da mídia de extrema-direita. Não se engane, o fato de Candace ter sido uma mulher negra progressista não a impede de ser tão odiosa quanto seus contemporâneos. Ela já fez de tudo, até apologia a Hitler. Ao pensar em nacionalismo, muitos nos Estados Unidos lembram primeiro de Hitler. Sabe, ele era nacional-socialista, mas se Hitler só quisesse tornar a Alemanha grande e fazer tudo funcionar, tudo bem.
O problema é que ele tinha sonhos além da Alemanha, queria globalizar, tornar todos alemães, que todos falassem alemão e tivessem outra aparência. Para mim, isso não é nacionalismo. Tentando superar a conta Libs of TikTok e tornar a vida das crianças LGBTQ ainda mais perigosa. Existe essa ideia, mas não, você nasceu assim. Toda pessoa gay ou lésbica nasceu assim. Não, parte disso é trauma e parte é contágio social. E talvez um grupo muito pequeno, como o indivíduo de quem falei no programa sugeriu, um grupo muito pequeno de pessoas nasça homossexual, da mesma forma que uma quantidade muito pequena de pessoas nasce com disforia de gênero. Não, eu não preciso. Eu não vou te chamar de ela. Eu não vou te chamar de ela só porque você é um homem adulto usando peruca e vestido. Isso é basicamente me dizer que agora eu sou obrigada a ter um transtorno mental porque você tem um. Ela se esforçou para enfraquecer movimentos de libertação negra e apoiar grupos supremacistas brancos. Muito mesmo. Boa noite. Uma grande cidade americana enfrenta uma epidemia de violência. Um homem baleado em plena luz do dia nas ruas de Chicago, aparentemente gravado em seu celular. Esta tarde. Para ser direto, ela é péssima. Ela é tão cheia de ódio e horrível quanto todos os outros amigos super infelizes, exceto por uma questão chave e muito importante. Veja, pessoas como Matt Walsh e Michael Knowles eram tão racistas com pessoas negras e indígenas, tão homofóbicos e transfóbicos. Poxa, Michael Knowles chegou a pedir publicamente a erradicação de pessoas trans da sociedade e do sexismo. Matt Walsh já se gabou de que garotas de 17 anos estão no auge da fertilidade e têm um histórico profissional de defender pedófilos. Mas nem Matt Walsh, nem Michael Knowles, nem Jordan Peterson jamais criticaram Israel. Mas Candace criticou. Todo comentarista político nos Estados Unidos, todos eles sabem disso. Que se você não se posicionar e não disser coisas que sejam radicalmente pró-Israel, ou se você ficar muito quieta em certas narrativas e eles querem que você seja radicalmente pró-Israel, você pode perder tudo. Bastante, na verdade. Estou aqui hoje para apoiar Nikki Haley para presidente de Israel. Acho que ela merece isso. Acho que Bibi Netanyahu vive um momento difícil agora. Vale ressaltar que Candace Owens também divulgou teorias conspiratórias antissemitas. Nenhum valor que exista fora do Talmud. Você se descreve como uma judia talmúdica, e eu aprendi o que está nesse Talmud. Incentivo que aprendam o que está no Talmud, para saberem o que Ben pensa, pois ele não odeia só a mim, mas também vocês, homens brancos. Ele odeia todas as pessoas negras. Se ele segue o Talmud, quero dizer, quando falo odiar, eles nos veem como animais. Então, assim como Nick Fuentes, ela no fim das contas não se importa com a libertação palestina, mas está entre as ferramentas úteis para os sionistas quando eles querem apontar para pessoas que são racistas e odeiam Israel. Mas apesar de Ben Shapiro repetir várias vezes que não censura ou edita as opiniões de sua equipe, um debate sobre se o Daily Wire é A favor da liberdade de expressão. A acusação é que você é, até que se trate de Israel. Acho que o comportamento dela durante essa Administração. E uma briga muito pública começou. Ela foi demitida ou saiu por vontade própria? Eu não vou comentar sobre esse assunto. Pierce, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Você não pode me dar nenhuma explicação sobre por que ela saiu. Nenhuma dica. Não, nada. Não vou comentar sobre isso. Posso perguntar? Posso perguntar por quê? Você pode perguntar. Candace saiu do Daily Wire, criando uma divisão no ecossistema da direita. E Ben Shapiro, com essas teorias da conspiração, se você acha que é uma conspiração, debata comigo ao vivo na TV. Eu ficaria feliz em debater com você. E meus colegas também estarão lá, se você quiser. Debata conosco se você acha que é uma teoria da conspiração. Ou você tem coragem, eu acho que você não tem coragem. Eu acho que vocês são covardes. Explica o incidente do USS Liberty. Claro, o incidente do USS Liberty é Muito frequentemente usado por antissemitas. Nos bastidores, Candace recebia informações privilegiadas do melhor amigo, Charlie Kirk. Ele era amigável com ambos os lados e revelou para Candace que Ben Shapiro se referiu a ela como escrava do Charlie. Normalmente,
quando alguém deixa uma grande emissora ou estúdio e tenta seguir sozinho, isso raramente tem sucesso. Mas essa não é a história que estou contando para você hoje, porque aconteceu exatamente o oposto. Candace lançou seu próprio programa no YouTube e imediatamente começou a cobrir não só política, mas também cultura pop. Seus comentários sobre o julgamento de Blake Lively e Justin Baldoni estão entre os conteúdos mais assistidos da internet sobre essa polêmica. Eu começo a sentir pena da Blake Lively porque ela apareceu na estreia de Um Pequeno Favor 2, e as pessoas estão notando que ela parece cada vez mais desconfortável. Então, a pergunta que as pessoas estão fazendo é: devemos agir com grandeza? Devemos ser compassivas? E a resposta é não. Não mesmo. Talvez pense em como Justin Baldoni se sentiu naquele porão na estreia do próprio filme. De repente, ela passou a aparecer em vários cantos da internet, onde nunca tinha tido destaque, com Reels e TikToks, do julgamento entre os mais assistidos do gênero. Ela cresceu rapidamente, acumulando milhões de novos fãs e, eventualmente, passou a ter mais espectadores ao vivo do que todos os integrantes do Daily Wire juntos. Ela tinha superado todos os velhos homens brancos no jogo da supremacia branca, e eles não ficaram nada felizes. Não! Porque você não é real. O mais engraçado é que logo depois, vários novos fãs entraram no canal da Candace Owens, por causa de toda a fofoca. Sobre como Blake Lively é só mais uma celebridade manipuladora e mentirosa de Hollywood, inventando denúncias de abuso sexual para chamar a atenção. Eles então imediatamente seriam jogados em sua próxima obra-prima. Por que a primeira-dama da França tem um pênis e vem mentindo sobre isso para o mundo? Antes vista como teoria da conspiração em podcasts esotéricos de extrema-direita na França, a ideia foi de repente amplificada por um dos maiores canais de cultura pop dos Estados Unidos. Apesar de vários episódios de Becoming Brigitte, você pensaria que resumir uma conspiração sobre a esposa de um líder europeu ser secretamente um homem por décadas levaria horas, mas mesmo assim... Brigitte Macron é um homem e tem um pênis, porque não há muitas fotos dela quando criança. E ela meio que se parece com o irmão dela em algumas das fotos. E também ela não nega isso, então deve ser verdade. Uhul! Fim. Estas são todas as evidências apresentadas. Parece estranho ela estar usando um lenço em muitas dessas fotos autorizadas. Por que ela estava sempre cobrindo o pescoço? Isso é meio esquisito. Por que isso é suspeito? É porque ela poderia ter um pomo de Adão? Porque podemos ver nas outras fotos da época que, claramente, ela não tem. Ela só gosta de usar lenços. Lembre-se de que existem muitos motivos para criticar Brigitte Macron. Para começar, há uma história muito mais documentada de que ela pode ter conhecido seu futuro marido, Emmanuel, quando era professora dele e ele tinha apenas 15 anos. Eles só começaram um relacionamento muito mais tarde, quando ele tinha 29 anos, mas ainda assim é estranho o suficiente para merecer críticas. Quanto ao boato de que ela seria secretamente uma mulher trans, ela tem 3 filhos. 3! Com 24 anos a mais que Macron, ela teve filhos pouco antes de se unirem. Agora, Candace não acredita ou entende que homens trans existem e podem dar à luz. Não, como na maioria dos casos de intolerância da direita, o foco novamente está nas mulheres trans, e assim ela se colocou numa situação difícil. Ela não chama Brigitte de homem trans, mas sim de mulher trans. Então, obviamente, se isso algum dia fosse parar na justiça, não seria bom para ela. Eu acho que vamos ver a mesma coisa com Brigitte Macron e você, que ele estava usando mentiras deliberadas como arma por dinheiro. E eu acho que você Realmente quer que Brigitte Macron não? tenha um pênis. Brigitte Macron tem um pênis. Não, ela não tem. Me desculpe, ela mudou isso. Ela mandou remover, ela teve 3 filhos. Sim, você pode adotar filhos. Pode chamar alguém, mas Brigitte Macron nasceu homem, John Michel Tragnon. Só quero que saiba disso. Quero que você saiba que Brigitte Macron provavelmente faz xixi em pé. Provavelmente urina em pé. Espere. Precisamos pausar isso por enquanto. Eu prometo que vai fazer sentido em um segundo. 2025. PC. A morte de Charlie Kirk foi realmente diferente de tudo o que já tinha sido visto nas novas mídias. No dia seguinte ao ocorrido, houve uma raiva instantânea e universal que surgiu da classe dos guerreiros de teclado e comentaristas.
Você não entende, né? Todos nós somos Charlie Kirk. Há algo de fundamentalmente diferente naqueles da esquerda que glorificam a morte. E isso é demoníaco, é sombrio e precisa ser exposto. O fato de que as pessoas estavam comemorando quando ele morreu, pessoas normais, donas de casa, mães, tipo, pessoas que trabalham em bancos, pessoas de várias indústrias, celebrando um homem sendo baleado na frente dos filhos. Eles mataram ele. Você é o próximo. Quando você domina a alquimia racista, que transforma insultos em ouro, é provável que boa parte das pessoas te odeie. É natural que, ao saberem da sua morte, os grupos que você atacou queiram comemorar. Mas isso foi diferente. Charlie Kirk não era apenas um podcaster ou um youtuber qualquer. Ele era um santo padroeiro, um mártir sagrado, assassinado pela esquerda para silenciar sua liberdade de expressão. Nenhum homem valorizou mais a liberdade de expressão do que Charlie, e ninguém jamais deverá usar seu nome em vão. E sobre os descrentes, uma terrível maldição cairá sobre vós. Um por um, as pessoas começaram a ser demitidas. Esse colaborador político, Matthew Dodge, foi demitido. E, infelizmente, alguns da esquerda na mídia fizeram alguns comentários polêmicos. Teve a audácia de sugerir que Charlie Kirk era racista ou divisivo? Demitido. Expulso. O parlamento canadense teve que aplaudir de pé um supremacista branco pela segunda vez seguida, o que é constrangedor. Por causa de um youtuber estrangeiro, 2 deputados indígenas canadenses tiveram seus escritórios incendiados após chamarem Charlie de odioso. Nos Estados Unidos, mais de 600 pessoas foram demitidas ou expulsas de escolas ou organizações por causa de suas opiniões sobre Charlie Kirk. O mártir da liberdade de expressão tornou-se um dos maiores apelos por censura. O fascista pedófilo e estuprador-chefe imediatamente começou a falar sobre transformar críticas a Charlie Kirk em crime de pensamento. Durante anos, aqueles da esquerda radical compararam americanos maravilhosos como Charlie a nazistas e aos piores assassinos em massa e criminosos do mundo. Esse tipo de retórica é diretamente responsável pelo terrorismo que estamos vendo em nosso país hoje. Passou a banir vistos de quem o ridicularizou. E então, de repente, o mundo inteiro conheceu a futura presidente da Turning Points, Estados Unidos, Erica Kirk. Erica se candidatou a uma vaga na Turning Point, Estados Unidos, em 2018 e conheceu Charlie em um evento da organização. Ele sugeriu que eles fizessem uma entrevista de emprego particular durante o jantar, uma grande artimanha, pois na verdade era um encontro secreto. E ele, em vez de oferecer um emprego para ela, propôs um relacionamento. Disse pra ela que eu já tinha amigos suficientes e que não queria ser amigo dela, então isso meio que nem começou. Mas se ela quisesse um encontro, seria ótimo. Eu já tinha amigos suficientes. Enquanto o império dele crescia dramaticamente durante esse período, ela era principalmente uma figura pública nos bastidores, aparecendo ocasionalmente no programa com Charlie e sendo muito mais visível nos Turning Points, eventos para mulheres jovens da Turning Point Estados Unidos, onde palestrantes principais exaltam não alcançar objetivos de carreira. E, em vez disso, sentindo a euforia de se submeter aos maridos ou, como preferem, senhores homens. Quando Charlie foi baleado, o mundo inteiro voltou os olhos para sua esposa, Erica. Que tragédia horrível para qualquer pessoa viver. O amor da sua vida, morto a tiros, com crime amplamente divulgado e exibido para todos. Todos os espectros políticos condenaram a violência, e a busca pelo atirador já estava em andamento. Ele acabou sendo entregue apesar dos maiores esforços de... Epstein did kill himself. Wait, yes he did. Fuck. Well, you can trust me. Why would I lie to you? After all, my girlfriend thinks I'm super hot and hung, and definitely really, really likes me. Sipping on Donald Trump's tears. There he goes, drip, drip, drip. Sipping on Donald Trump's tears. There he goes, drip, drip, drip.
Kash Patel fez de tudo para comprometer o caso inteiro com um nível inacreditável de palhaçada. Mas mesmo assim, o mundo acabou descobrindo uma verdade assustadora. O atirador era trans. Na verdade não, o que havia parecia ser ideologia trans. Ideologia trans envolvia as balas. Na verdade era uma referência furry, não trans. Referência furry, então mais uma vez eram trans. Exceto que não, é um meme, zombando de furry. Uma das balas dizia um slogan fascista. Isso é 100% inegavelmente de esquerda. Não, na verdade, isso era uma referência a um videogame. Na verdade, todos eles eram meio que cronicamente na internet, bem isolados. Mas aí descobriu-se que o colega de quarto do atirador era trans. Não. Que uma das músicas que ele ouvia era de um artista pró-trans. Então, de novo, a narrativa trans. A mãe de Robinson afirmou o seguinte: as turbas de ódio online, já radicalizadas pela fúria e pela raiva em torno da morte de Charlie Kirk, passaram a direcionar seu veneno a um grupo marginalizado, usado como bode expiatório para problemas dos Estados Unidos que nem campos de concentração para imigrantes resolviam. O pai do suspeito o entregou. E você foi criticado por fazer isso e por criticar. Todo comentarista de direita avançou imediatamente para a próxima fase do luto. A deriva. The left and all the wokery. We can't get along if you just kill us when we don't agree. Sniper rifle fire from a liberal that no one sees. Scared I might be next to die when I'm just buying groceries, Charlie. Benny, definitivamente super heterossexual e muito interessado em fazer sexo com a minha esposa, Johnson, imediatamente declarou que lançaria um projeto de construção de placas em universidades de todo o país. Sim, é só um projetor, mas com mais dinheiro ele poderia construir de verdade. Quero dizer, o que você... foi ferrado pela pobreza ou algo assim? Nós vamos distribuir. A Turning Point Estados Unidos vai distribuir 5.000 camisetas da liberdade do Charlie Kirk nesse jogo. Espero que tenha deixado a mesa com bastante gente. Camisetas da liberdade. Por todo o palco. Você anda por aí para ver uma... Charlie Kirk. Camiseta. Todo mundo. Ben Shapiro anunciou a turnê de debates da Turning Point Estados Unidos pelos campi universitários. Vamos pegar o microfone manchado de sangue deixado por Charlie. Um excesso de músicas porcarias geradas por IA invadiu as paradas do Spotify. E o ChatGPT, criado por Optics e romances de conspiração, inundou a Amazon. Mas enquanto o circo estava a todo vapor, havia uma pessoa traumatizada demais para participar. Entre as estátuas de Kirk e promoções de camisetas, estava um dos seus melhores amigos, postando vídeos dos melhores momentos que viveram juntos. E era estranhamente perturbador. Aqui estavam dois dos maiores intolerantes profissionais da mídia de direita. Pela primeira vez, pareciam estranhamente humanos. Apenas sendo dois bobões e realmente se divertindo juntos. Mesmo eu, que odiava Charlie Kirk, via que Candace Owens realmente sentia sua falta. Ela fez o que ninguém fazia e mostrou ao mundo que ele era especial para ela. Sem tempo para luto, porém, porque o memorial de Charlie Kirk terminou com 90.000 pessoas e os maiores nomes do esmigma de direita, com pirotecnia de última geração e apresentações musicais que vão estourar seus tímpanos. Sem falar nas figuras-chave da atual administração dos Estados Unidos, porque as pessoas mais poderosas do governo, colaborando em todos os aspectos da distribuição nas redes sociais, não podem ser consideradas mais um aspecto do fascismo em ascensão. Todos os melhores amigos do Charlie estarão lá. Toda pessoa que ele sempre quis ver. Todos menos um. Candace Owens não foi convidada para o memorial de uma de suas melhores amigas. Apesar de ter se parecido mais com o WrestleMania do que com um funeral, ainda era o memorial dele no fim das contas. E de repente as peças não se encaixavam. Eu senti minha energia de perto. Ontem à noite, indo pra lá, eu quase voava sobre o centro de convenções, como um dragão esperando a Erika soltar fogo. E eu só ia descer e aparecer do nada.
Todos os políticos e pessoas falsas seriam destruídos naquele momento. Candace começou de forma sutil a princípio. Alguns começaram a notar olhares e gestos sutis, perceptíveis apenas para quem sabia o que procurar. A versão oficial tinha muitas oportunidades para ser questionada. A poucos minutos depois de Charlie Kirk ser baleado, aparecem 2 homens que parecem bem misteriosos. Eles aparecem, movem a cadeira dele e tiram a câmera, aquela que estava diretamente atrás da cabeça dele. Por que eles fizeram isso? Um jovem de uma família maga mormon de direita, apaixonada por armas, que tinha policiais e pastores na família, o treinou desde pequeno a usar armas, que então conseguiu subir no topo de um prédio escolar a 200 jardas de distância de um debate público que estava acontecendo e com um único disparo matou Charlie Kirk. Então, com a adrenalina correndo nas veias, ele desembalou e desmontou o rifle. Esqueceu ou deixou cápsulas de munição com memes da internet escritos nelas. Correu para o outro lado do telhado, desceu, se livrou da arma de fogo e chegou em casa sem problemas, sem deixar nenhum rastro substancial. Há tantas perguntas sem resposta. E o pior é que, apesar do verdadeiro circo que foi a investigação de Kash Patel... E me desculpe, Brian. Esqueci sua outra pergunta. Você tinha anotação escrita? Ele escreveu um bilhete antes da tentativa de assassinato? Foi o que o governador disse ontem. E o que dizia essa anotação, se você... Puder. Então, no que eu posso dizer? Me desculpe. Então, o que eu posso dizer é que eu abordei isso parcialmente antes, que acreditamos que a anotação escrita realmente existiu, e temos evidências para mostrar o que estava nessa anotação, já que agora sabemos que ela existia antes do tiroteio e estava na casa do suspeito e do parceiro. Mas, desde então, descobrimos que a anotação, mesmo tendo sido destruída, encontramos evidências forenses dela e confirmamos o que estava escrito nessa anotação por causa da nossa postura agressiva durante as entrevistas. Ken Klippenstein, jornalista independente, teve acesso ao infame grupo do Discord, onde o atirador e seus amigos se reuniam. Nele, vemos que o atirador e seus amigos eram geralmente apolíticos e preferiam compartilhar memes e jogar videogame. Depois, há a possibilidade de um envolvimento romântico entre o atirador e seu colega de quarto, que pode ser trans, mas ainda não foi confirmado. Há o depoimento da mãe do atirador dizendo que ele era pró-LGBTQ. No entanto, vizinhos e colegas deram relatos conflitantes. A avó disse que a família era maga e que o atirador foi descoberto postando conteúdos de extrema-direita, mas isso não foi conclusivo. Do New York Post ao governador e ao chefe do FBI, ninguém nunca mantinha a mesma versão da história. Enquanto a maioria dos comentaristas da direita, incluindo o Turning Point Estados Unidos, seus membros e até Erika Kirk, focavam em "eles querem nos matar, estão tentando nos silenciar". Eles nos chamam de fascistas, não porque somos, mas para poderem justificar a violência contra nós. Ao ver alguém comemorando o assassinato de Charlie, confronte essa pessoa. Avise também o empregador dessa pessoa. Nós não acreditamos em violência política, mas acreditamos na civilidade. E não há civilidade em comemorar um assassinato político. Participe, participe, participe. É a melhor maneira de honrar o legado de Charlie. Todos, de Matt Walsh a Tim Pool e Hamcord Jeremy Pounder, gritavam que trans, super soldados anti-direita, anti-discurso e anti-fest eram os responsáveis. Mas Candace Owens não acreditou nisso, nem na versão oficial, nem na narrativa da extrema-direita, nem na verdade aceita. Não fazia sentido. Nada fazia sentido. Isso tinha que ser algo maior. O projeto de Charlie era grande demais para vir de um mormon devoto qualquer. Eles eram amigos. Ela o conhecia. Isso não fazia sentido. Não depois das críticas recentes de Charlie a Israel. Seth, Bill Ackman e as outras pessoas que ainda não mencionei, mas que vou mencionar ainda esta semana, estavam nos Hamptons quando Charlie foi pressionado. Quando Bibi Netanyahu ligou para ele e o convidou para ir a Israel. Mais uma vez vivi situação semelhante, não com Bibi Netanyahu, que soou como ameaça velada. Não, isso não vai sair do foco e se transformar em um vídeo sobre a história da Palestina. Tem vários ótimos vídeos na descrição que você deveria conferir, pois fazem um trabalho fantástico cobrindo esse assunto. Que se dane Benjamin Netanyahu e Palestina livre.
A fome, tortura e genocídio praticados por Israel contra palestinos em Gaza e na Cisjordânia são crimes contra a humanidade, e todos os envolvidos deveriam passar a vida em raia. Estou horrorizado com o que Israel fez diante do mundo usando armas do Ocidente, inclusive do meu país. Israel cometeu os crimes mais graves possíveis entre seres humanos. Mas matar Charlie Kirk não foi um deles. A teoria de Candace é basicamente essa. Apesar de Charlie ser sionista declarado e abertamente racista e preconceituoso contra palestinos. Você, como uma pessoa gay, se fosse pra Gaza, eles te jogariam de prédios altos, certo? Eles não têm mais prédios altos, então eu não. Atuou como figura da mídia, tentando impor propaganda pró-Israel no programa, mesmo com imagens de crianças morrendo de fome, enchendo nossas telas. Israel, eu não consigo. Ficou um pouco borrado, mas diz que há troca de acusações e caos enquanto a violência atinge as rotas de ajuda. Não há nada aqui. Eles estão morrendo de fome. E então, a imagem que eles estão usando é de uma criança que tragicamente sofre de um distúrbio muscular. Apesar de se comunicarem entre si e Benjamin Netanyahu declarar Charlie Kirk um amigo de Israel. Em sua visita a Israel em 2019, almoçou com ele e sua esposa Erika. A verdade nos bastidores era que Charlie estava mudando de opinião. Ele estava começando a questionar a relação dos Estados Unidos com Israel e sua lealdade ao país. De alguma forma, Bill Ackman estava envolvido e queria trazer Charlie para discutir sua lealdade vacilante. Em muitas partes seguintes, você precisa ligar os pontos sozinho. Candace é cuidadosa ao fazer perguntas e levantar questões sem tirar conclusões diretas, pois suas acusações implicam conspirações criminosas internacionais e alta traição do próprio governo. Eu realmente acredito que isso foi uma ação militar que envolveu agentes estrangeiros e também atores de verdade. Meu coração dói pelo fato de que ele dedicou tanto da vida dele ao Trump e à política, e eles simplesmente disseram, não, acabou. Isso nos serve ou não, e queremos seguir. Aqui está um feriado. Amiga, se tentarem me dar um feriado, o que é isso de darem feriado para as pessoas depois de matá-las? Você sabia que vários membros do Turning Point Estados Unidos mentiram sobre a versão oficial daquele dia? Você sabia que aparentemente havia aviões egípcios voando e pousando ao mesmo tempo em que Erika Kirk também estava voando e pousando? O quanto o Turning Point Estados Unidos sabia com antecedência? O que aconteceu com as imagens da câmera ou com os dois homens que desligaram uma câmera? Por que não podemos fazer perguntas? O que é isso? Por que você está aqui? Literalmente, por que você está parada ao lado? Em 6 anos, nunca em nenhum evento universitário, eu tive esse homem parado ao meu lado em um evento. À medida que as perguntas surgiam, criou-se um ciclo de feedback. Sua grande base de fãs passou a enviar e-mails e dicas para ela. Pessoas postam pistas nas redes sociais, e fontes não verificadas ganham autoridade ao aparecer no programa de Candace, gerando mais e-mails e teorias em um ciclo contínuo. Acredito que Charlie, independente da visão que teve sobre sua vida curta, sabia que eu não deixaria isso de lado porque, de alguma forma, me sinto ligada. E vemos mais isso a cada dia, mas não é desse jeito que estou ligada. E agora podemos voltar para esse cara maluco, porque nos bastidores, Candace está enfrentando alguns problemas jurídicos complicados. Brigitte Macron decidiu processá-la. E apesar das tentativas de Candace, um juiz decidiu não arquivar o caso. De novo, essa coisa dos 3 filhos, ou como Candace diria, uma mulher biológica que deu à luz 3 crianças. E assim como Alex Jones, deixe-me dar a Candace Owens um aviso rápido. Aqui. Candace Owens se recusou a recuar e segue publicando mais evidências que podem ser usadas contra ela no julgamento. Então, ela fez o que qualquer pessoa razoável faria ao ver milhões de dólares em indenizações. Declarou publicamente que o governo francês poderia estar envolvido no assassinato de Charlie Kirk e também a perseguia. A pessoa forneceu provas concretas de que está bem posicionada dentro do aparato do governo francês. Além disso, essa pessoa afirma que o assassino de Charlie Kirk treinou com a 13ª Brigada da Legião Francesa com envolvimento de vários estados. A vida do jornalista Xavier Poussade também está em risco. Isso é extremamente sério.
Então esse é o cara que revelou muitas das histórias sobre o pênis de Macron. Ou foi o governo dos Estados Unidos, ou do Canadá, ou Israel? Veja, as mentiras nesse ponto já tinham se acumulado tanto e a maioria das pessoas usaria Sonic the Hedgehog como uma saída, mas não a Candace. Ela não apenas triplicou a aposta, ela quadruplicou. Um dos seus movimentos corajosos foi dizer repetidamente ao mundo que Brigitte Macron é um homem, como você agora sabe. Ela é. Como você sabe, tínhamos uma aposta de $300 mil para caridade sobre isso, porque ela é uma mulher. Essa é minha opinião, ela não é uma mulher. Vamos descobrir no tribunal, pois estão te processando. E quando ela provar, como vai provar que é uma mulher, porque é muito fácil de provar, e você perder esse caso... Veremos que ela se recusa a isso há anos. Neste ponto, tudo saiu do controle. Estamos próximos do momento em que você pode ver isso, mas não se preocupe, você sempre estará seguro no futuro. Todo comentarista direitista multimilionário, provavelmente financiado por think tanks bilionários e pelos irmãos Koch, enfrentava um grande problema. Entre Tucker e Glenn Greenwald, normalizando um nazista fã de Cat Boys, Ben Shapiro percebendo que os nazistas aliados dele também odeiam judeus, e Trump com uma das menores aprovações da história entre presidentes. Mesmo tendo conseguido tudo o que sempre quiseram, reunindo pessoas não brancas para serem espancadas ou enviadas a campos de concentração, transferindo toda a riqueza aos 0,00001% para manter o poder eterno. Ainda assim, todos continuavam miseráveis e se voltaram uns contra os outros. Nick Fuentes odiava Ben Shapiro, que odiava Tucker Carlson, que odiava os pensamentos gays que consumiam Benny Johnson, que odiava Miliana Lopoulos, que odiava Candace Owens, que odiava Steven Crowder, que odiava... E eu não vou colocar o assassinato de Charlie Kirk nas costas do Trump quando é obviamente uma operação do Estado Profundo. Não vou permitir que inocentes sejam envolvidos em acusações frágeis e facilmente refutáveis. Me diga quem comeu o repolho. De repente, parece que todos receberam o recado, porque todo mundo, do Matt Walsh ao Teamcast IRL, começou a atacar a Candace Owens ao mesmo tempo. Erica Kirk, a esposa de Charlie Kirk, agora foi colocada nessa situação por Candace, com essa linguagem e essa acusação, e ela vai dizer, não foi isso que eu tentei fazer, mas foi sim. Esse é o resultado. Erica Kirk está na mira. Candace Owens é uma cretina maldosa do caramba. Ela é uma degenerada. Ela está destruindo tudo. E ela está se gabando e sorrindo enquanto faz isso. E sabe de uma coisa? Você me disse, porra, ela não tem segurança nenhuma. Ela não lida com a merda que a gente tem que lidar. Ela é um lixo. Alimentando as próprias teorias da conspiração ao mesmo tempo. E ela passou dos limites. Ela ultrapassa os limites todos os dias, insinuando que Turning Point literalmente matou o cara que deixou todos eles ricos. E eu ouço isso nas ruas. E em certo momento eu penso, caramba, a gente vai perder as eleições de meio de mandato. Vamos perder as eleições de meio de mandato, literalmente. Por qual motivo? Porque mataram Charlie Kirk em plena luz do dia e não ligamos para suas eleições de meio de mandato idiotas. Ela respondeu ao Tim, que então alegou que sua propriedade havia sido alvejada. Ninguém está me pagando. Não tem porra de Rússia, não tem porra de Israel, só tem eu me arriscando e podendo morrer por quê? Embora a polícia não pudesse confirmar a história, até aliados de Candace, como Megyn Kelly e Tucker Carlson, evitaram atacar uma viúva enlutada ou ligá-la à morte do marido. Conheço a Candace Owens há muito tempo e adoro ela. Blake Neff, na TPUSA, já trabalhou para mim em alguns lugares diferentes. Eu adoro o Blake Neff. Erica Kirk, eu conheço desde que ela namorava o Charlie Kirk. E eu adoro a Erica Kirk. E eu acho que todas essas pessoas são realmente decentes. Então, meu desejo nos últimos 3 meses tem sido não me envolver em nada disso. Eles mentem sobre pessoas LGBTQ, mas todos os dias, sem problema algum. É Tyler Robinson. Quando ele foi ao tribunal, usava uma gravata trans. Mas Erica era a nova rainha do Turning Point. Algo precisava ser feito. E então surgiu um herói. Eu, aquele herói... Posso nos salvar, eu não fui embora. Barry Weiss, recém-saída de uma aquisição e fusão estimada em $150 milhões com a CBS, a colocou como editora-chefe. E ela ia usar todo o poder da Paramount para consertar as coisas. Consertar as coisas. Ela planejou uma reunião pública inteira com Erica Kirk
e várias entrevistas exclusivas onde ela esclareceria os fatos. Mas, infelizmente para o time da Erika, Barry era realmente muito ruim no trabalho dela e tinha sido um desastre de audiência desde que assumiu a emissora. O que você gostaria de dizer para ela e para as outras pessoas que estão espalhando essas mentiras pelo mundo agora? Parem. É só isso. É tudo o que eu tenho a dizer. Pare. Reduzir o império a cinzas era uma perda aceitável, desde que a América ganhasse outra Fox News. Ainda assim, Candace não pôde ser silenciada. Ela gostaria que eu parasse de mentir e eu gostaria de honrar isso. Tudo bem. Só posso honrar isso se Erika for mais explícita sobre o que eu menti. Veja, a parte dessa saga que nenhum noticiário noturno vai dizer é que, no fundo, Candace tinha superado todo mundo entre os criadores de conteúdo de extrema direita. Ela superou todos os apresentadores do Daily Wire juntos em números. Sim, caso você tenha perdido, nós oficialmente nos tornamos o podcast número 1 do mundo. Não é só nos Estados Unidos, tá? Nem na Europa. Estou falando do mundo inteiro. E os haters continuam irritados. Matt Walsh poderia ficar se babando enquanto resmunga sobre as taxas de natalidade anglo-saxãs. Isso não importava, pois mais pessoas confiavam e se importavam com o que Candace Owens dizia. Peço a todos, inclusive a Candace, que por favor deixem essa mulher em paz. Deixem ela viver o luto. Deixem ela juntar os pedaços da vida destruída dela da maneira que achar melhor. Além disso, convenhamos, o visual lenhador levado ao extremo é um visual bem triste. Nenhum lenhador de verdade quer morar numa vitrine da IKEA. A obsessão dele por usar a masculinidade como estética está produzindo estrogênio suficiente para feminizar à força os colegas de trabalho. Matt Walsh é um defensor de pedófilos que acredita ter defendido George Duggar e padres católicos pedófilos. Então a decisão foi tomada. Ela não podia ser silenciada ou colocada em seu lugar. Algo mais precisava acontecer. E Candace Owens foi convocada para um local não revelado em Nashville, Tennessee, para se encontrar cara a cara com Erika Kirk, para um confronto final. Então, o que exatamente aconteceu? Ela foi subornada? Foi forçada ao silêncio por meio de ameaças e intimidação? Abriram os arquivos que tinham sobre ela? Trump ou J.D. Vance estavam lá? Benjamin Netanyahu, Emmanuel Macron, Brigitte? Vamos todos para o saguão. Vamos todos para o saguão. Olá, amigos. É o seu próprio pagamento. Os capitalistas escrevem uma visualização moderna do poço de ventilação em que nos encontramos. If you enjoy this video, so please take 2 seconds to like and subscribe. Mas mais importante, se você pode apoiar o que eu vou escrever, você não parece consistente. Bem, se eu quiser saber que você pode apoiar o que eu imagino, ajude a criar mais canais como pagamentos adequados e assim por diante. Inovações bônus, você pode ter segmentos e documentários exclusivos. Você pode até ter seu nome nos truques que você diz que amou das pessoas ontem. E agora voltamos à programação regular. Bem, eu odeio ser o cara que estraga o mistério, mas provavelmente significa algo como pare de mexer com o dinheiro. Posso fazer o que quiser, sou poderoso demais para ser silenciado agora. Beleza! O que você quer para fazer tudo isso desaparecer? Eles são artistas, isso é entretenimento para eles. Elas são empresárias ricas e bem-sucedidas. Não é algo polêmico ou que envolva porcos quimera gays satânicos de Marte. O mais provável é que o que foi discutido fossem negócios. Como seguir em frente para que a TPU-CA possa continuar promovendo propaganda anti-trans e pró-JD Vance ascendendo ao trono e Candace possa continuar espalhando algumas conspirações, mas não ataque mais tanto Erika ou a TPU-CA.
Então, imediatamente quando ela voltou a transmitir, Candace Owens fez uma reviravolta completa. Eu, obviamente, estava no auge da irritação quando tuitei que era uma empresa amaldiçoada e que as pessoas não deveriam dar dinheiro para ela. Preciso admitir, fui agressiva. Agora vejo como foi agressivo. Estava muito frustrada. Tão desesperadas quanto as tentativas de criar memes para sair dessa situação. Sabe, esse é um bom momento para mencionar que Israel tem o direito de se defender. Tucker Carlson é Adolf Hitler. E o TikTok realmente precisa ser comprado pelo Mossad. É assim que estou me sentindo hoje. Eu não sou diferente. Talvez você seja diferente. Candace está de volta. Ficou claro que uma fuga séria, catastrófica e crucial para a verdade sobre a conspiração internacional do assassinato envolvendo Israel, França, Trump e Macron era necessária para finalmente resolver o caso para sua melhor amiga, Charlie. Talvez não fosse tão importante quanto ela achava. Talvez Erika, Trump ou o Turning Point Estados Unidos não estivessem tão envolvidos assim, ou nem estivessem envolvidos. Ninguém vai substituir meu marido. Não, mas eu vejo algumas semelhanças entre meu marido e Jade. Vejo sim o vice-presidente J.D. Vance. E é por isso que me sinto tão abençoada por poder apresentá-lo esta noite. Será que alguém deveria ficar preso ao passado? Apesar da reação negativa, com fãs e superchats cheios de apóstolos desiludidos vendo seu profeta cair, a cortina se abriu e revelou mais um charlatão, um mágico Owens, fazendo espetáculo. Quanto disso era fingimento? Quanto ela mesma acreditava nisso? Só Candace sabe. Isso arruinou de vez sua carreira? O processo de Brigitte Macron pode derrubá-la? Alex Jones realmente sumiu? E a razão pela qual esses charlatães e fraudadores seguem levando vidas ricas e exorbitantes no topo da elite da mídia. Apesar de todos eles, de Steven Crowder a Tim Pool, serem repetidamente expostos como mentirosos absolutos, é porque, até certo ponto, nem eles, nem o público deles se importam. Tudo o que importa é a vitória. Tudo faz mais sentido quando você pensa no falar em línguas dos evangélicos. Ratachiti. 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 No Novo Testamento, Atos 2 relata que os seguidores de Jesus foram preenchidos pelo Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. O fenômeno conhecido hoje como xenolalia, o ato de falar em um idioma que não foi aprendido anteriormente. Então, no século XX, Charles Parham começou a ensinar o ato de falar em línguas como evidência da existência de Deus, e o nascimento do pentecostalismo começou e se espalhou tão rapidamente que a prática foi até adotada em alguns espaços evangélicos e católicos. Até hoje, milhares de frequentadores de igrejas acham que estão sendo batizados no Espírito do Senhor e falam em línguas, muitas vezes de forma muito dramática e até hilária. Deixe a linguagem do Espírito Santo fluir de você agora. Agora, para um espectador como você, todo esse ato pode parecer uma loucura. Centenas participam de uma prática ritualística parecida com a de uma seita, sem base na realidade. Mas com as multidões, os aplausos, a música e os cantos, a experiência pode se tornar tão intoxicante a ponto de produzir um estado de fuga ou transe. Você está realmente me dizendo que vai conseguir dizer para esse homem que o que ele está sentindo não é real? Não é baseado na realidade. Não existe poder externo mensurável entrando no corpo dele e lhe dando a capacidade de falar um idioma desconhecido por qualquer ser humano. Mesmo que você não queira ouvir sobre os estudos acadêmicos que já comprovaram isso. Pessoas que falam em línguas, universalmente, não apresentam gramática ou estrutura consistente e não há evidências de vocabulário ou sintaxe que permitiriam que isso funcionasse como uma língua em qualquer definição da palavra.
Há ainda o fato de que, se você ler um pouco mais a Bíblia, em Coríntios, capítulos 12 a 14, São Paulo explica explicitamente por que você não deveria falar em línguas. Na verdade, e como usar isso para tentar espalhar a palavra de Deus, levaria ao caos literal. Citação: eu preferiria falar 5 palavras inteligíveis para instruir os outros do que 10.000 palavras em línguas. E porque Deus não é um Deus de confusão, mas de paz. Então você está me dizendo que vai desafiar Paulo de Tarso, porra. As instruções explícitas são: não faça essa merda para tentar recrutar fiéis, porque é um assunto privado, não para consumo público, e que Deus não se envolve com vigaristas que fingem que falar como um bebê é um milagre genuíno. Está na porra da Bíblia, mas tenta dizer isso para esse cara. Ele quer acreditar nisso e experimentar transcendência e êxtase. Imortalizado como um meme, que se dane. Tantos seguidores da extrema-direita querem vitórias acima de tudo. Eles querem ver a esquerda chorando e sendo derrotados. Eles querem invadir qualquer nação que quiserem e saquear seus recursos. Eles querem oprimir quem imigrou para o continente e não seja branco, heterossexual ou cristão o bastante. Isso não tem nada a ver com lógica. É colapsar a economia, o turismo, o papel global deles, aumentar o custo de vida e elevar os preços dos alimentos ao nível do espero que você goste de feijão. E eles não se importam. Eles preferem o sofrimento alheio a todos prosperarem juntos. É a comunidade branca aceitando o fechamento das piscinas públicas para evitar que seus filhos nadem com crianças negras, mesmo prejudicando seus próprios filhos. E é assim que pessoas como Candace Owens e o Turning Point Estados Unidos usam e moldam homens e mulheres conservadores, para ficarem sempre irritados com uma minoria sem muito poder que pode ser acusada de destruir a civilização ocidental, enquanto na verdade bilionários, multinacionais e pedófilos belicistas são os verdadeiros responsáveis. De novo, isso está na maldita Bíblia. Eles vivem em um mundo único, onde suas ações, delírios e vinganças podem ter consequências reais, e eles também podem mobilizar e usar como arma uma enorme estrutura de poder até o topo para praticar violência política baseada em seus delírios. Não importa se todos os dados empíricos demonstram de forma conclusiva que pessoas trans são mais frequentemente vítimas de violência sexual ou física, ou que você tem menos probabilidade estatística de ser um atirador em massa se for trans do que se não for. Não importa se Brigitte Macron é uma mulher cis que deu à luz 3 filhos, tem netos, e meu Deus, como você achou que iria ganhar? Candace está presa em um ciclo de declarações ultrajantes, infundadas e preconceituosas, alimentando suas próprias ilusões conspiratórias com as reações que provocam no cenário mundial. Isso é por dizer que ele não agiu sozinho, é o quê? Não sei. Talvez aquelas mensagens estranhas do governo, inventadas do nada, sem marcação de data e hora, e escritas como se fossem de 1822, entre outros detalhes. Eles não conseguem responder a perguntas básicas sobre o ocorrido. Você tem prova de que as mensagens foram inventadas? Isso seria fácil de provar. Sim, mas não colocaram marcação de data e hora nas mensagens, e o Discord afirmou que elas não existiam. Essas supostamente eram mensagens de texto, não mensagens do Discord, pelo que entendi da acusação. Na verdade, eu não li que eram mensagens de texto. A acusação as chama de mensagens de texto. Turning Point Estados Unidos não é um projeto apolítico ou imparcial. É um aparato de recrutamento em massa, bem financiado, para jovens fascistas tomarem o império ensanguentado do melhor amigo de Jeffrey Epstein. Trump, o estuprador pedófilo, fascista e fomentador de guerras, é um rei louco perigosamente disposto a arrastar o mundo inteiro para a guerra e destruição, se isso significar nunca ser responsabilizado por seus crimes. Se você é o recém-coroado futuro presidente da máquina de propaganda de Trittler, então dizer que você é uma pessoa muito ruim não tem nada a ver com criticar como você lida com o luto. Tebuzá é uma empresa gigante com receita em 2024. 84 million US dollars. No fim, não importa que porcentagem das declarações de Candace Owens ou Erica Kirk seja real ou interminável. Fingi que tinha visto ele nesse sonho, mas foi tão vívido e tão envolvente.
Senti que, mesmo estranho, precisava mandar uma mensagem para ele e contar o que vi. E essa é a mensagem, só estou compartilhando com vocês para que saibam se isso tudo realmente aconteceu. Eu disse: raramente tenho sonhos vívidos, mas neste fim de semana tive um muito claro. Charlie veio até mim, sentou-se e disse que tinha pouco tempo e que eu precisava saber que ele tinha sido traído. Acrescentou que estão escondendo o que ocorreu com meu lado esquerdo. Acredito que a alma dele está no purgatório e que você sabe mais do que revelou publicamente ou em particular. E Andrew Colbert nunca respondeu. Independentemente da intenção dela, ela se tornou a nova Alex Jones e provavelmente nunca vai parar de fazer o que faz, a menos que enfrente consequências legais sérias, e mesmo assim encontra maneiras de escapar disso. Uma das perguntas mais interessantes que surgiu com a nossa série Tornando-se Parasite foi: é possível alguém dizer algo como: sério, todos os meus amigos continuam tendo problemas por abusar de crianças, mas eu juro que não sou eu, são só meus amigos. Uma coisa que é bastante inesperada, no entanto, é o que acabou acontecendo com o homem, o mito, a lenda. Porque a punição por usar o nome de Charlie Kirk em vão era tão severa e a liberdade de expressão era tão reprimida pelo regime mais censor que se pode imaginar. A esquerda parecia querer proibir a comédia como se não pudesse zoar nada. Era como se tudo fosse ruim e nada engraçado. Você não podia fazer piada com nada. Parece irônico, o homem exaltado como Deus da liberdade de expressão foi justamente quem causou a morte dela. Bem, a rebelião foi de magnitude igual. Uma nova sensação viral chamada Kirkificação dominou a internet. O ato de pegar o rosto ou a aparência de Charlie Kirk e alterar digitalmente vídeos ou fotos para colocar o rosto dele em tudo. Elas explodiram em popularidade, quase como uma forma de moeda de meme online. Depois surgiram variações, monstruosidades geradas por IA, populares na extrema-direita, pois até eles já pareciam cansados do tabu sobre Charlie. E então, eventualmente, veio a tendência Yakub Charlie Kirk no TikTok, que sinceramente é tão bizarramente racista e extremamente online, um combustível de pesadelo de hiperironia tóxica. Existe um número secreto na matemática chamado I, que ao ser elevado ao quadrado resulta em -1. Como isso é possível? Parece uma psicoperação dos judeus. Deixa eu terminar. Não é um número real. E é o que chamam de número imaginário. Meu Deus, falso e gay. Só digo que não acredito que isso era o que Deus queria para nós. Nesse ritmo, o legado de Charlie Kirk vai ser indescritível em alguns anos. Quanto a Erika Kirk, bem... Eu não sei o que te dizer. A quantidade de memes circulando mundialmente em todos os idiomas possíveis não é trabalho de super soldados internacionais anti-bus. É um mundo cansado das mega estrelas na linha de frente da mutilação fascista do planeta. As pessoas que o regime fascista do governo Trump está usando como precursor para seus crimes, tanto domésticos quanto internacionais. E por mais que estejam tentando dizer que o atirador era gay, ou era trans, ou amava uma pessoa trans, ou era obcecado por música trans, ou pela cultura furry, a verdade inescapável permanece. O atirador de Charlie Kirk era mais um homem branco. O fator mais comum entre todos os atiradores em massa, atiradores políticos e violência extremista nos Estados Unidos é que eles são predominantemente cometidos por homens brancos.
Não há pedidos para proibir todos os homens brancos de comprar armas, mesmo sendo maioria em casos de violência doméstica, violência sob efeito de intoxicação, tiroteios em massa ou homicídios. Apesar da maioria dos atiradores não serem trans, não serem mulheres, não serem gays, não serem negros ou pardos e não serem de ideologia de esquerda, ainda assim esses grupos continuam sendo demonizados. Existe uma epidemia de atiradores trans em massa vindo atrás dos seus filhos. Aqui vem um novo desafio. Mas eu sei que alguns de vocês odeiam assistir até aqui no vídeo, já estão pegando seus teclados, prontos para destruir furiosamente esse último trecho na seção de comentários. Por que você não fala sobre as proporções de outras raças em relação à sua população e aos tiroteios em massa? Por que você não fala sobre o fato de que 99,99989% dos homens brancos nos Estados Unidos não são atiradores em massa? E para você eu digo, esse é exatamente o ponto, porra! Você percebe como é ridículo apresentar estatísticas desse jeito? Ou a mídia fazer isso? A imensa maioria dos homens brancos não são atiradores em massa, mas a maioria dos atiradores são homens brancos, cis e heterossexuais. Trans, imigrantes e pessoas não brancas estão sendo demonizadas pela violência de tiroteios em massa. Em 2023, tiroteios em massa foram responsáveis por 722 mortes, enquanto um estudo de Harvard estima que mais de 44 mil americanos morrem todos os anos por falta de seguro de saúde adequado ou de assistência médica. Os CEOs, que negam a milhares de pessoas a chance de viver para aumentar os lucros trimestrais, não são retratados como psicopatas assassinos em massa na TV. Teorias da conspiração beneficiam as elites, também conhecidas como o 1%. Toda variante de toda conspiração, de alguma forma, serve para proteger as pessoas que realmente nos oprimem. Você pode usar termos como elites para descrever algum inimigo nebuloso e indefinível, porque assim os verdadeiros propagandistas e os bilionários que eles beneficiam não precisam ser desafiados. Mesmo com boas intenções, isso parece generoso demais, considerando tudo o que já vivemos. Mas, se fôssemos considerar a prova irrefutável de Candace Owens de que Charlie Kirk, na verdade, estava prestes a trair Israel com as mensagens de texto vazadas e verificadas dela, infelizmente, isso não prova nada. Quer saber a opinião de Charlie sobre a guerra de Gaza? Ele queria que a guerra acabasse. Ele não queria que os Estados Unidos recebessem refugiados palestinos. Ele ficava irritado quando as pessoas defendiam isso. Ele não queria tropas americanas lá nem em outras guerras. Ele se entristecia ao ver notícias de igrejas danificadas ou cristãos mortos, mas reconhecia que o Hamas iniciou a guerra e poderia encerrá-la. Israel, no fim, simbolizava a civilização europeia. O Hamas, a barbárie do Oriente Médio. Isso só mostra que, como muitos sionistas e racistas, Charlie Kirk não via problema em ser racista em privado contra os judeus, mesmo dizendo publicamente que os defendia ao apoiar Israel. Quando ainda resta mais um fato inconveniente, a maioria dos sionistas nos Estados Unidos são cristãos brancos. E só porque eu tecnicamente não tenho família judia de sangue, isso não significa que eu não levo isso a sério, e é algo muito perigoso. Enquanto isso, Erica Kirk está reescrevendo a própria história, dizendo ao mundo que nunca tinha namorado ninguém antes de Charlie e que não bebe álcool, sendo que ela participou de um reality show de namoro na TV onde bebia álcool. Nunca namorei aqui porque vi, pela experiência da minha colega de quarto, como isso era ruim. De alguma forma, sair para beber virou o substituto de tomar um café ou café da manhã juntos. Eu, pessoalmente, prefiro tomar um café ou brunch com alguém do que sair para beber. Eu simplesmente não bebo. Eu acho isso improdutivo, não porque eu seja melhor do que ninguém. Não é isso. É só que eu não funciono desse jeito. Eu realmente sou atraído por isso. Adivinhar seu número ou, você é apegada a essas unhas. Ela também tem um longo histórico nas redes sociais com outras pessoas com quem se relacionou. Vivemos em um mundo material com realidades materiais. Muito disso é transacional. Candace Owens está usando isso para tentar evitar qualquer responsabilidade ou prestação de contas por espalhar mentiras e teorias da conspiração sem fim. Erica Kirk está usando isso para se impulsionar ao topo da máquina de propaganda direta do governo de extrema-direita. Matt Walsh obedece ao Daily Wire porque prioriza o salário e fingir ser homem.
Já comentou sobre os níveis de fertilidade de meninas adolescentes. J.D. Vance está tentando absorver o máximo de energia Groyper e Americaverse que puder antes que a Turning Point Estados Unidos use todo o seu poder para impulsioná-lo ao trono. E Donald Trump prefere que falem de qualquer coisa, menos do fato de ele aparecer centenas de vezes nos arquivos de Epstein. Para eles, tudo é na base da troca. Pessoas viraram conteúdo e amizades se resumem à troca de favores. O capitalismo corrompeu suas almas a tal ponto que nada é sagrado e nenhum relacionamento neste mundo será poupado. Candace Owens diz: "Eu não sei, não, mas eu sei que isso é endurecido, e todos nós somos mais recompensados por termos ouvido isso." Bem, mas no seu caso, por já ter trabalhado com você, eu simplesmente sei. Eu simplesmente conheço as táticas que você usa para simular popularidade diante do público. Eu sei a quantidade de dinheiro que você está disposta a gastar em publicidade para inflar seus números e fazer as pessoas pensarem que você é popular. Então, eu não preciso dizer que a gente não sabe quando se trata de você. No final, é isso que Charlie Kirk teria querido? Posso afirmar que ninguém, nem ele, poderia prever isso. A pergunta mais importante é: ninguém sabia o que ia acontecer. É um fato absoluto que Charlie Kirk achava que era um viajante do tempo. Ele me disse várias vezes que era um viajante do tempo. Eu mostrei pra vocês aquela troca de mensagens. Eu disse pra ele em resposta que não me sentia da mesma forma e que achava que era de outro planeta, que eu era uma alienígena a minha vida inteira. Só não entendo isso aqui. Então, aparentemente, Charlie Kirk pode viajar no tempo. Talvez ele só quisesse se conectar com outro ser humano de forma mais profunda, usando um cenário filosófico universal e simples, como reencarnação, e Candace pode ter entendido literalmente. Quero dizer, pelo menos, certamente parece que Erika é de uma linha do tempo diferente. Eu morei na China, morei em Chongqing, já estive na Romênia, já estive na Croácia, morei em Porto Rico por um tempo. Muito bonito. Você está deslumbrante. Você está tirando o bacon do meu dente? Amor, está bem lá no fundo. Mostra o decote pra ele, o pessoal quer ver. Exibe aí. Sexo vende. Gata, sexo vende. Essa sou eu. Você se veste de forma apropriada. Não deixa tudo à mostra. Mostre um decote. Acho que as pessoas querem ver decote. Você vai atrair um tipo diferente de cara. Quando comecei essa história, queria juntar várias pistas, como um catamari, para explicar melhor nosso paradigma atual. Mas, ao invés, tornou-se uma fera descontrolada, sem fim para suas mentiras e destruição. Muito parecido com o Katamari. Agora estamos na era da distorção aceita, onde até mesmo o presidente, seu círculo íntimo, membros da família, todos os principais comentaristas e organizações que o apoiam podem passar os últimos anos reclamando sem parar sobre cabalas de pedófilos da elite no estado profundo e Jeffrey Epstein, e os arquivos sendo o centro de toda a corrupção do planeta. Talvez envergonhados com a divulgação dessa lista. Por que o FBI está protegendo o maior pedófilo, o pedófilo em maior escala da história da humanidade? Simples, por causa de quem está nessa lista. O livro negro de Epstein deveria ser divulgado logo no primeiro dia. Quem? Se é que houve alguém para quem mais além dele mesmo Epstein traficou essas jovens? Ele mesmo, não há informações confiáveis. Nenhuma. Se houvesse, eu teria aberto o caso ontem. Literalmente, tudo o que Alex Jones passou a vida inteira alertando as pessoas que se muito poder fosse concentrado nas mãos de homens maus. O uso de tecnologia avançada e IA para monitorar dados pessoais, aliado ao complexo militar industrial, pode ser explorado pelo Estado profundo. Isso já ocorre atualmente. E os sistemas de vigilância, a IA e tudo isso tem sido um diferencial das grandes empresas. E tem buscado conseguir grandes contratos. Trump quer usar isso para rastrear imigrantes ilegais.
Pessoas como Alex Jones e Candace Owens dominam todo o espaço do lado cético da direita. Qualquer pessoa que possa ter sido crítica aos sistemas que as estão deixando na mão vai procurar respostas, e de repente lá está a Candace na frente de 100 mil espectadores ao vivo, dizendo para o mundo: não é estranho que você se lembre do homem do Monopoly com um monóculo, mas agora ele não tem mais? E o logo da Fruit of the Loom com cornucópia? E o rabo do Pikachu é preto? Veja, tudo isso é evidência de algo chamado efeito Mandela, e prova que existem várias linhas do tempo se corrigindo dentro da Matrix através de falhas como o déjà vu. Isso prova que Charlie Kirk viajou no tempo e previu sua própria morte, e por isso Israel e França mandaram assassiná-lo. Ele afirmou, como mostrei nas mensagens anteriores, que era um viajante do tempo e precisava me encontrar. Isso é só algo que as pessoas estão dizendo para os amigos nas mensagens de texto? Sim! Sim! Isso tudo é realmente uma grande besteira. Isso não é prova de viagem no tempo. São exemplos de uma grande parte da população tendo falsas memórias. O Pikachu nunca teve rabo preto. É um truque óptico que mistura padrões de cor com a lembrança das orelhas dele. O homem do monopólio nunca usou monóculo, mas como caricaturas de ricos geralmente têm, você fez essa associação. Só porque você se lembra errado de algo, isso não é prova de que forças poderosas são capazes de mudar a história e programar o próprio universo. Erica Kirk se apresenta como nacionalista cristã de extrema-direita, defendendo valores tradicionais e o fim dos namoros antes do casamento para proteger as meninas e a santidade do casamento. Quando ela é a definição de uma mulher de carreira que assumiu os negócios do marido e se tornou uma figura ainda mais pública. No momento em que sua família mais precisava dela, eu não poderia me importar menos com qual carreira era. Foi um momento lindo e por isso só quero plantar a semente do encorajamento, porque a maternidade não é uma pausa, como muitos pensam, mas sim uma plataforma de lançamento. Acho que já estamos com mais de 200 mil em vendas de produtos. Não me leve ao pé da letra quanto a isso, porque acho que esse número só continua subindo loucamente. Mas eu só queria agradecer imensamente a equipe de eventos, a equipe de desenvolvimento, a equipe de design gráfico, a equipe de produção, simplesmente fenomenal. Ela tem tentado entrar para os reality shows a vida inteira, teve vários relacionamentos públicos com outros homens fora do casamento e recentemente apresentou um evento com um pastor sendo processado por encobrir o suposto abuso sexual de dezenas de crianças na Romênia. Não posso enfatizar isso o suficiente, essas pessoas não acreditam em nada, e eu queria que esse roteiro provasse isso no final. Enquanto trans, imigrantes e a esquerda são vilipendiados e culpados pelo assassinato de Charlie, a verdade não tem valor para esses fascistas. Uma moeda muito mais valiosa para eles é poder dizer e acreditar no que quiserem, desde que isso desumanize grupos vulneráveis e os torne mais ricos e poderosos no processo. Não adianta esperar que outra grande eleição nos Estados Unidos traga a normalidade de volta. Não devemos querer o normal, devemos querer algo melhor. No Ocidente, era comum milhares em outros países morrerem de fome extraindo cobalto só para termos Xbox 360. O problema não é a tecnologia, é a exploração que acontece em todos os níveis globalmente, levando à desestabilização da sociedade. O que podemos fazer individualmente? Primeiro, retire seu dinheiro dos grandes bancos, encerre as contas e transfira para uma cooperativa de crédito. Pesquise como cooperativas de crédito aplicam os fundos arrecadados, pois podem direcionar recursos e projetos para o bem da sociedade. Grandes bancos das principais nações ocidentais financiam o complexo militar e industrial, petróleo e gás, grandes empresas de tecnologia, IA e data centers. Muitos deles apoiam empresas israelenses e o genocídio dos palestinos. Ao comprar videogames ou hardware de computador, prefira usados, são mais baratos, ajudam sua comunidade e evitam apoiar empresas que agem mal no mundo. Organize-se e participe de programas comunitários na sua região, desde ações diretas até sindicatos locais e programas de apoio. Encontre o que funciona melhor para você e se envolva. Participe mais da política local, apoiando campanhas no conselho da sua cidade ou se candidatando.
Se você não pode se dar ao luxo de ser voluntário, procure conseguir um emprego em tempo integral em uma organização sem fins lucrativos que esteja ativamente envolvida na luta, com a qual você se importa, pois assim pode apoiar e financiar a mídia independente. Troque a assinatura do Disney Plus pelo Patreon de alguns dos seus criadores menores favoritos, porque seus $10 extras por mês podem fazer a diferença para que eles consigam produzir o próximo vídeo. O fascismo é anti-humano e anti-civilização. É o suspiro final e mortal do capitalismo, tentando desesperadamente se salvar ao fundir o Estado e o capital. Hipermilitarização, demonização de grupos vulneráveis, disseminação de fake news e teorias conspiratórias distraem as classes baixas, incentivando conflitos contra inimigos comuns controláveis. É uma filosofia inerentemente fraca, que precisa ser imposta pela força das armas, porque ela exige a rejeição da empatia humana básica e força você a aceitar uma visão de mundo não científica. Corporações multinacionais, grandes empresas de tecnologia, firmas de investimento e bancos não se importam, no fim das contas, se estão fazendo negócios com um governo fascista, desde que estejam fazendo negócios. Infelizmente, preciso dizer, encontre tempo para sentir alegria todos os dias. Se você é uma das pessoas que Charlie Kirk odiava e desumanizava e está tendo um bom dia, então sabemos com certeza, isso não é o que ele teria desejado. Esses filmes só existem graças ao apoio dos produtores executivos. Political Papi Mandy, Words, Greenwood, Riley, Iana Sebastian Demo, Omni Roller, Dragon, Dwight Cento e 85, Trusting Crow, Anna Loves Riley, Comrade, Junkie Tigwick, Period, Stellar, Gwyn, Bobby, Lasers, Doug, Caddy, Attercap, Hagbard, Saline, Soul, Car. Tudo importante, Blue. E um grande obrigado a todos os outros cujos nomes estão na tela. O programa não existiria sem eles. Novamente, se tiver $1 sobrando, acesse patreon.com/The Surface.